E eu digo assim, eu não tenho vergonha de dizer, eu não consigo fazer o quanto eu gostaria. Porque é muito difícil. Os números pelo Cruzeiro são excepcionais. Até falei com os meninos antes que valia a pena a gente destacar, né? São 54 jogos pelo Cruzeiro, com 35 vitórias, 9 empates e apenas 10 derrotas. O aproveitamento em pontos é de 70%, mais de 70%. E aí, assim, eu como uma pessoa que acompanho já há algum tempo, né? Não necessariamente no estádio, né? Morava no interior, não sei se você sabe disso. Morava no interior, eu viajei ano passado, eu viajava pros jogos, andava 250 km para todos os jogos que eu vim. Misericórdia. E aí esse ano que eu tô em BH tá mais fácil a vida, mas, assim, a mudança de patamar do Cruzeiro depois que você chega, a mudança de tudo, assim, não só você chegou, né? Quando você chegou, outras mudanças estavam acontecendo no departamento de futebol feminino do Cruzeiro, mas a mudança pra gente de profissionalização mesmo, assim, do futebol feminino do Cruzeiro foi gigantesca desde que você chegou. Eu queria começar por aí. Como é que você vê essa evolução do clube desde a sua chegada? Olha, Nath, bom, se antes você viajava 250, agora você tá viajando... Um pouquinho mais. Pra quem não sabe, a gente joga em cada canto desse Brasil e quando a gente olha para arquibancada, a Nath tá lá representando a Nação Azul. Bom, assim, com relação aos números, isso sem demagogia, é fruto de um trabalho de muita gente, né? Não é porque isso é o que tem que ser dito, porque é o certo, é o politicamente correto, muito pelo contrário. É porque, de fato, né, a gente só consegue ter, na ponta da lança, lá sair o desempenho devido a muito trabalho de uma galera que está no dia a dia ali, dando a vida, dando a alma pelo Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro antes do Jonas, né, eu acho que assim, o Cruzeiro ele tinha já um grande potencial assim, de crescimento, e para se tornar essa potência que está se tornando no futebol de garotas. Né? E que eu acho que eu pude contribuir, talvez, eu diria que pela experiência, eu já não sou mais um jovem treinador, faz tempo que eu já não sou um jovem treinador, e só de futebol feminino são 15 anos, Nath, 17 de carreira e 15 de futebol feminino de alto rendimento, né? E então, as experiências ao sentar na mesma sala todos os dias que a Pia Sundhagen e a Lili Persson, a assistente dela, né? Dividir a mesa de trabalho com o Arthur Elias por 5 anos, lá no Centro Olímpico, com o Lucas Piscinato, que é meu rival, né? Meu rival e amigo de longa data, mas hoje meu rival como toda essa comissão que o Arthur levou para a seleção brasileira agora, eu trabalhei muitos anos ao lado deles, Thiago Viana, lá também no Centro Olímpico, depois ter ido para o Nordeste para conhecer uma cultura diferente, para desbravar um futebol feminino ainda amador e tentar torná-lo profissional. Acho que todos esses elementos da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo contribuíram para quando eu chegasse no Cruzeiro. Eu acho que a maior mudança assim, que eu acredito, e talvez você possa convidar outras pessoas para vir aqui sentar e confirmar se é isso ou não, a percepção delas, mas é de talvez tirar o melhor de quem estava ali, sabe? Contribuir para que o ambiente fosse um ambiente potencializador, assim. Porque já tínhamos excelentes mentes ali e o que talvez elas precisavam um pouco mais, e talvez eu tenha trazido isso, é um encorajamento, é uma responsabilidade somada de uma confiança, né? Porque quando a gente deposita confiança na pessoa e ela tem que entregar aquilo, pode ser difícil, né? Mas aquele desafio, quando vencido e respaldado pela liderança, você transforma, né? Transforma naquele ser humano, naquele profissional, um profissional mais potente, mais forte ali dentro do contexto, mais autônomo também. Então, acho que eu trouxe uma semente assim de autonomia para todo mundo ali, e espaço para que eles colocassem o melhor de cada um. E eu acho que hoje, assim, quando você tem não uma cabeça que está pensando o jogo, pensando o adversário, pensando o treino, pensando a gestão, e você tem um grupo de pessoas que está dividindo isso, você vê muito mais detalhes, você consegue atingir a excelência com muito mais precisão e em mais áreas, né? Então, eu creio que isso, desde que eu cheguei no Cruzeiro, foi algo que transformador, assim, e hoje a gente colhe esses frutos. Eu tenho certeza, se sentar qualquer atleta aqui, quando ela for falar de Cruzeiro, ela não vai falar, porque o Jonas, ele resolve os problemas da gente. Elas vão falar
que o Cruzeiro como um todo, que a comissão, e isso tá sempre na língua, na ponta da língua delas, assim, a comissão, porque realmente é um trabalho conjunto e eu me orgulho muito de fazer parte dele. Deixa eu aproveitar, assim, você falou, né, que é uma coisa que a gente que acompanha o seu trabalho já sabe, né, essa questão do individual, de pensar na pessoa, de olhar para atleta para além do produto, né, que eu acho que isso é um erro comum no futebol, não só no futebol feminino, né, assim, a gente torcedor e a gente enquanto mercado, todo mundo entende o atleta como produto. E essa diferença que você fala, né, do ambiente, de entender, de olhar para atleta, vou dar o exemplo da Bianca, né, de olhar para a Bianca e ver o CPF Bianca, não necessariamente o CNPJ BB10. E aí eu queria saber, assim, primeiro, essa mentalidade infinita. Explica pra gente um pouco o que puder. Eu sou como doido pra saber o que é. Como é que vem essa mentalidade infinita e como é que as meninas recebem, assim, esse olhar mais individual? Assim, que eu imagino que muita gente vem muito machucada de outras experiências que tiveram antes. No futebol feminino, infelizmente, a gente tem ambientes muito tóxicos ainda. Em vários clubes grandes do país, inclusive, né, a gente que acompanha sabe de várias experiências muito negativas que as meninas vêm. E eu acredito, imagino que devam vir com alguns traumas importantes e uma dificuldade de se abrir, de acreditar nesse olhar diferente que vocês, enquanto comissão, você enquanto pessoa, mas enquanto comissão também tem. Olha, Nath, baita pergunta, viu? Nossa, minha cabeça foi para muitos lugares. Você tem muita razão de que o ambiente do futebol, ele castiga muito. Naturalmente ele castiga, porque o alto rendimento, a pressão, o que ele carrega por trás, né? A vontade daquele ser fazer dar certo uma coisa, mas ao mesmo tempo a capacidade de saber que por melhor que você se dedique, por mais que você se dedique, não está garantido que aquilo vai esportivamente dar certo. E mesmo assim você gerenciar essa frustração. Fiz tudo que eu pude e não cheguei. Exato. É aí que entra a mentalidade infinita. Entendi. E assim, tem a história do Jonas com a mentalidade infinita e tem o que a gente traz hoje para o nosso ambiente de trabalho, que daí eu acho que se conecta muito com o que você falou, assim. Porque esse é um desafio muito grande. E eu digo assim, eu não tenho vergonha de dizer, eu não consigo fazer o quanto eu gostaria. Porque é muito difícil. Eu gostaria de poder atingir mais, eu poderia de ser mais profundo, eu gostaria de transformar eternamente aqueles seres humanos que dividem o dia comigo, assim, de uma forma que elas se blindem, de uma forma que elas se emancipem, de uma forma que elas se sintam donas de fato e de uma vez por todas não fiquem suscetíveis a esses ambientes externos e destrutivos. Mas eu sei que é muito difícil, isso é uma pretensão quase que utópica. Mas, bom, a mentalidade infinita, eu preciso falar, é um livro também, né? É um livro. Pra galera. Mas assim, eu não conheci pelo livro, não é que eu vi o livro, peguei o livro e conheci a mentalidade infinita. Eu saio da Copa do Mundo Sub-20 em 2022, saio de férias, isso ali meados de setembro, vou pra Pindamonhangaba, minha terrinha, e eu lembro onde eu tava, assim. Eu ligo pro Tiengo, Carlos Rogério Tiengo, um gênio do futebol, gênio do futebol, da vida, de tudo. É um filósofo, assim, e toda vez que às vezes eu não posso passar muito tempo sem falar com ele, assim, porque ele é o cara que tem uma visão de vida e de futebol que é muito fora da curva, é muito fora da caixa. Então, naquele tempo, assim, principalmente eu falava muito com ele, assim, passava um mês, 2 meses, eu ligava e a gente ficava uma horinha, assim, no telefone e eu compartilhava algumas dores e a experiência toda dele. E eu saía sempre transformado. Então, numa dessas conversas, eu lembro que eu estava dentro do carro, liguei para ele, botei no Viva Voz, parei o carro no meio da rua lá em Pindamonhangaba e a gente ficou conversando. E a gente saiu da Copa do Mundo, vivendo uma experiência incrível lá na Costa Rica. E é doido isso, né? Porque eu me lembro que na minha cabeça, assim, a gente tinha chegado num lugar muito alto, assim, num auge. Assim, No topo. No topo. E aí, inclusive, né, assim, egoicamente, assim, eu não tenho vergonha de dizer isso. E aí o que ele fez, ele falou assim, Jonas, o Sempre Juntas é uma mentalidade infinita. Porque ela é de transformação, ela não é de resultado. E ele falou, inclusive, você construiu uma coisa com o Sempre Juntas, junto com a Jéssica de Lima, aí na seleção sub-20, que só aumentou a sua responsabilidade sobre o que vem agora. Porque se não fosse uma mentalidade infinita, você sairia satisfeito dessa Copa do Mundo.
Eu quero saber, e agora? Filha da... Sim. Lazarento. Pra onde é que você vai com tudo isso, Tô de né? férias ainda aqui e, cara, já percebi assim... E aí fiquei com essa coisa da mentalidade infinita. E aí eu comprei tem um livro do Simon Sinek que chama O Jogo Infinito. E esse livro, ele é um livro corporativo, assim, tal, mas se aplica em qualquer ambiente, assim, tranquilamente. E esse jogo, o Jogo Infinito, o que é? É um jogo jogado por jogadores de mentalidade infinita. E o livro todo é pautado em diferenças de mentalidade. A finita e a infinita. E eu comprei esse livro na época, 2020 bolinha, mas eu não li. Ficou. Aí o ano passado, pegando ali segundo semestre, eu tirei esse livro da gaveta lá da prateleira e comecei a ler. E começou a amadurecer o que era na minha cabeça a conexão entre as cabulosas e a mentalidade infinita. E o quanto essa mentalidade infinita poderia fazer bem para elas. E então, eu acho que a gente está no início ainda de entender o que é isso, de viver sobre essa mentalidade. E você tenta dar um exemplo, assim, o que seria, então, de fato, essa mentalidade infinita. Para entender, claro, o livro eu super recomendo. Mas seria assim, diante de um desafio. E desafio, ele tem desafio do dia a dia e tem desafios de metas e tudo, né? A gente sempre tentar ter uma visão do que vem depois, assim. O que a gente vai fazer hoje para que a gente siga numa direção infinita. E não é assim, não, siga aqui para que a gente ganhe lá na frente. Não é visão de futuro, é visão infinita. É de deixar legado. É de construir, se eu não vencer hoje, assim, é de construir algo tão sólido para mim como indivíduo, para a carreira, para o clube, para o grupo, para a pessoa que todo dia aqueceu do meu lado. O que eu deixei para essa pessoa, velho? Eu transformei ela numa pessoa melhor por estar do meu lado, por ter vivido comigo e tudo mais. Então, a gente usa muito isso, assim, né? A gente vai se preparar para jogar contra o Corinthians. Claro. Mas não é pra jogar contra o Corinthians. O final não é o Corinthians. É infinita a parada. É transformação. É pensar que a gente vai estar tão preparado para jogar contra o Corinthians que a gente vai estar ainda mais pro que vai vir depois. E essa mentalidade, ela vai vir ali no dia difícil, no dia que o treino não foi bom, no dia do cansaço, vai vir no dia que a bola não está entrando, no dia que a bola entrou contra. E aí, na hora, e aí? Né? A mentalidade finita perdemos o jogo. A infinita meu velho, enquanto tiver minuto rolando aqui, você vai ver o que a gente vai fazer. E eu acho que isso foi a cara do Cruzeiro no Brasileirão, inclusive. Você falando assim, só um minuto, veio uma imagem que eu estava lá na semi da Supercopa, né, que a gente perdeu pro Corinthians lá. E aí, no final do jogo, eu gostei muito, assim, da postura. Acho que a forma como se construiu aquela derrota ali, na minha opinião, totalmente clubista, que injusta, mais uma vez, uma derrota injusta, aquela da semifinal desse ano. E eu lembro que, ao final do jogo, assim, a Haas, que é uma atleta que fala muito sobre essa mentalidade infinita, ela usa em legenda, ela fala em entrevista, na hora de conversar com o torcedor, ela fala sobre. E ela veio na torcida, ela olha na minha direção, e ela aplaude, e ela postou uma foto uma foto que eu acho linda, inclusive, vai pra minha parede, não demora, que é ela de costas, o nome, o 3 e tal, e a bandeira da torcida ao fundo, e ela coloca essa legenda de mentalidade infinita. E essa postura de entender isso aí que você tá falando agora, que pra mim encaixou perfeitamente, né? Que foi, era o nosso segundo jogo no ano. Pro torcedor, era o fim dos tempos. Foi o fim do meu mundo ali. Ali eu falei assim, putz, perdemos e tal. E ela veio, ela aplaude, e contra o Grêmio, que foi o nosso próximo, né? Nosso próximo adversário. Muito, né? Tem um lance que é um dos gols das meninas nessa arrancada contra o Grêmio ali, naquela busca de resultado, que a Haas vem do outro lado do campo e dá uma peitada na Bianca. E aí ela faz, e ela dá uma peitada uma na outra, e olharam uma pra outra e falei assim, isso aí, a tal da mentalidade de infinidade. Deram uma encarada uma na outra e falaram assim, vamos! Tem figurinha disso até. Tem uma figurinha, eu tô pra tatuar esse vídeo. Se tivesse como tatuar um vídeo, eu tatuaria, assim, peitada da Haas na Bianca. Tava na pele já há tempos. E se não me engano, foi o quarto gol esse. Pois e aí, assim, eu acho que cabe muito. Eu acho que isso descreve mesmo. Você falou que descreve, né? Pro torcedor, a gente fica com essa mesma sensação, assim. Aquela semifinal que a gente perde pro Corinthians, a gente vai pro vestiário. O clima no vestiário era muito peculiar, assim. Não era um clima de derrota,
mas era um clima de dor sem derrota. A sensação Parecia que a eu gente tive... tinha ganhado alguma coisa muito além do que um jogo. Eu fiquei com essa sensação. Quando a Arrasou olha no olho do torcedor e aplaude, ela fala com a gente lá, ela fala assim, o ano tá só começando. Eu falei... A Bárbara é fantástica nesse vestiário. Ela fala uma coisa assim, ela fala... Tem lições que a gente aprende, ou tem vitórias... Ela fala assim, tem vitórias que nós ganhamos que são muito além do jogo. E hoje, vocês mostraram que o que está por vir é extraordinário. Ela usa essa palavra. E eu tenho certeza, ninguém que vive hoje as Cabulosas e estava lá se esquece daquele momento. Assim. Foi realmente fantástico e ali era já uma pitada de mentalidade infinita. Cara, que loucura, né? O pessoal aqui no chat até lembrou esse jogo contra o Grêmio, a Karina Barbosa. Ela falou que ela vai demitir a psicóloga dela e contratar você. O torcedor mais fraco nesse momento. Mas assim, até eu vou juntar uma pergunta na outra. Tem essa questão de mentalidade infinita. Porque, assim, até pegando o gancho na pergunta que a Nath fez, em relação à construção do futebol feminino até hoje, que muitas meninas chegam, de fato, com traumas passados, com dores passadas. E muita gente até chega, poxa, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou chegar onde eu quero chegar? E, cara, você falando isso, fica muito claro que o clima hoje no Cruzeiro e a parte mental, psicológica, essa mentalidade infinita, ela faz total diferença, principalmente até pra quem tá chegando agora, pra quem já tá no clube, pra quem viveu todo esse processo, entender como que a questão mental, às vezes, é tão importante quanto a questão física, quanto a questão tática, quanto a questão técnica. Isso faz toda a diferença pra vocês no dia a dia, né? Cara, sua pergunta é maravilhosa. Eu vou até... Vou aproveitar aqui a oportunidade. Assim, a parte mental não é tão importante, ela é mais importante. Porque uma pessoa desmotivada, e eu não vou dizer desmotivada no sentido esportivo, hoje acordei disposto, tô feliz, não é? Uma pessoa que mentalmente ela perde o sentido para fazer as coisas, ela não faz nada. Não aparece técnico, não aparece tático, não aparece físico, não aparece estratégico, não aparece nada. Então, assim, uma jogadora abalada emocionalmente, uma jogadora que não está sendo, num momento, capaz de gerenciar o que vem à mente dela, as fragilidades emocionais que todos os seres humanos têm, e elas são muito expostas nesse sentido, mais do que um ser humano de trabalho comum, assim, digamos, comum no bom sentido, espero que ninguém leve isso para o mau sentido. Cara, ela vai ter muita dificuldade de acertar o passe, porque perde confiança, de fazer o movimento no timing certo, porque te tira a concentração. De ir pra cima num X1. De ir pra cima, porque você não acredita que você vai ser capaz de fazer aquilo dar certo. De você correr, porque você... É incrível, cara. A pessoa sem confiança, ela não atinge a velocidade que ela tem, ela não vai pro contato físico da forma que ela deveria ou poderia fazer. E estrategicamente, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, tem o que é tático, que é o jeito que a gente quer resolver as coisas. E tem o que é estratégico, que é pra eu ganhar de você hoje aqui. Então, assim, isso é muito detalhado, cara. As meninas, se você perguntar pra elas, vão dizer, assim, é muita informação hoje em dia. Elas recebem um briefing de todos os adversários. A gente vai jogar contra o Valadares, lá em Governador Valadares. Vai ser todo mundo do busão com papelzinho, as folhinhas. Você já viu, Já né? vi as folhinhas passando. São 3 folhas por jogo ali para cada jogadora, e tem o que é do time, tem o que é adversário, jogadores de destaque, padrões, e a última folhinha ainda ela é muito específica. Bola parada, e a última folhinha ainda é assim, coisa só para você. Tá, Uma beleza. por uma, individual sua. Caramba. Uma por uma. Legal. Então por isso que eu falo, você perguntou sobre comissão, assim, né? Lá no início da conversa a gente falou sobre, né? Tá, beleza, o que o Jonas trouxe pro Cruzeiro? Cara, eu nunca consegui fazer isso sozinho. Então, assim, é realmente... Muito detalhado. Fazer as pessoas olharem e falar assim, nossa, eu posso ter impacto aqui nesse negócio, eu vou fazer o meu melhor porque eu vou transformar esse jogo a menina vai fazer isso aqui que eu tô pensando junto com a comissão, e se ela colocar isso aqui em prática, de fato a gente vai ter mais chances de vencer. Mas a parte estratégica não aparece também, porque se aquela pessoa não tá bem, se ela tá carregando dor, sofrimento, a capacidade dela de absorver, de levar o que é informação, de se concentrar, sabe? Cara, todo mundo já viveu isso na vida. Você tá abalado emocionalmente, você senta para fazer qualquer coisa, quando você vê, sua cabeça vai embora. Você não consegue, você não produz. E é a mesma coisa para elas. Então o mental ele é o mais importante de todos, porque ele condiciona tudo que você vai fazer. Estando bem mentalmente, a tendência é que todas as outras áreas apareçam com mais potencial, né? Então, eu sou um defensor de
de investimento nessa área, pessoal. Para mim, toda atleta tem que fazer terapia. Sim. Todo atleta tem que ter o seu particular e todo clube tem que ter o trabalho de psicologia. As duas coisas têm que acontecer, eu sou um defensor disso. Porque tem coisas que são dores que eu preciso curar. Sim. Para eu ter condição de viver a vida que eu levo. Em que não tem nada a ver com futebol, mas vai refletir diretamente no meu trabalho, que é o futebol que eu escolhi, certo? Então, ainda mais convivendo. As pessoas, cara, elas tiram o melhor e o pior da gente o tempo inteiro. A nossa pior versão, toda vez que vai para o lado emocional, as nossas maiores dificuldades, a tendência de um ser humano é isso aparecer. Então, ser capaz de perceber, tô me sentindo assim, tô ficando com raiva. Essa hora que eu geralmente ia por aqui, mas eu tô tendo consciência de que eu tô ficando com raiva, eu sei que a consequência, se eu agir de uma forma agora, ela não é boa, eu respiro, eu respondo de uma forma serena, eu penso 2 vezes, e no momento certo eu vou lá, vou conversar, eu vou poder, até para me expressar e compartilhar, aquela parada lá, eu fiquei chateado com isso, porque isso aí faz um bem danado para qualquer ser humano, em qualquer ambiente. E isso não é fácil de você adquirir, assim, precisa de muito tempo e muita dedicação nessa parte mental. Você não sai, vi um Rios aqui e saí, tô novo, renovado e saio... Consigo falar sobre sentimentos e posicionamentos. Exatamente. Então, é isso, cara. A parte mental, ela é primordial, fundamental e a mais importante de todos. Sim. Ô, Jonas, até uma pergunta, uma ajuda também da Cabulosa News, me ajudou nessa pergunta, até ler, porque foi ela que fez, então acho que dá os créditos também para ela. Ela até indo nessa linha, né, um pouco, ela pergunta: Jonas, você sempre fala sobre a importância da gestão individual das atletas, de cuidar de cada uma separadamente e trabalhar para potencializar o melhor de cada jogadora. Aí ela pergunta: você pode contar para a gente algum exemplo prático de ajuste ou que você tenha feito com alguma atleta do Cruzeiro ou de outra jogadora, assim, do... Olha, eu vou responder de uma forma mais generalizada em relação ao trabalho. É assim, todas as datas FIFA desse ano, quando entra a data FIFA, a semana eu tiro as reuniões de grupo e coloco reuniões só individuais. Então, assim, eu aproveito as datas FIFA para que, porque geralmente é um bloco de 4, 5 jogos, é intenso pra caramba, a gente fala de time, todo mundo é isso, estratégia, pá. Beleza. Teve gente que jogou bem, teve gente que jogou mal, teve gente que jogou mal pra caralho, teve gente que jogou bem pra caralho. Normal, faz parte, jogou hoje. Tá, agora a gente precisa parar aqui, essa coisa de louco, e vamos dar feedback. Senta aqui, um por um, a comissão, fala de todos os detalhes, vai lá pros... É um monte de coisa a melhorar e um monte de coisa boa que você fez. Então, assim, eu acho que isso é um tipo de mentalidade, assim, individualizada. Eu não vou exatamente falar assim, uma atleta a gente falou tal coisa, mas isso é um diferencial, assim, eu já ouvi mais de uma pessoa, mais de um atleta falando que, nunca tinha visto uma comissão parar as coisas para me trazer um individual, assim. É claro, cara, vai ter um jogo, sei lá, eu vou dar um exemplo, então, assim, a preparação do nosso jogo contra o Sport. Foi, assim, um jogo que o desempenho foi muito abaixo. Sim. E pra mim, assim, tava todo mundo muito cansado, muito saturado, assim, e todo o dispêndio mental, de energia, para se classificar, para ficar em primeiro, assim, foi muito grande. Aquilo nos tirou muito, assim. Consumiu, né? Consumiu muito. E naquele momento nosso copo estava meio vazio, assim. Tava vazio, tava todo mundo muito cansado. Naquela semana, a gente definiu o time que ia iniciar a partida, a gente sentou com todo mundo que ia começar, porque eu sabia que não tinha entrado em vários jogos, que vinha em sequências sem iniciar partidas. Então, eu preciso dar respaldo para elas, preciso dar confiança para elas. Então, a gente sentou, levava o iPadzinho no campo, porque o campo é um lugar que elas se sentem muito à vontade, assim. Então, às vezes, as conversas mais foda, assim, é no gramado, assim. Sentar na salinha já dificulta. Exatamente. Já dá uma travada. Então, assim, é levar iPad para a beira do campo, botar a comissão para me ajudar nisso. A gente chama ela, vem aqui, eu quero mostrar 3 coisinhas aqui para você. No jogo, o esporte joga desse jeito. A gente quer que você faça isso aqui, essa aqui é a sua característica. Então, a gente passou uma por uma ali para dar mais recursos. Segurança, né? Segurança, né? Eu acho que o Cruzeiro, assim, desde que virou SAF, o olhar para o feminino, ele é diferente. Eu não sei se era o ideal antes, e não sei se nem se a gente ainda já está no ideal. Mas ele era diferente. Quando troca a gestão, do gestão Ronaldo para gestão Pedro Lourenço, a gente, aqui na beira do campo, né, digamos assim, a gente tinha
né, tinha receio, tinha medo. Eu já contei aqui um monte de história triste, né? nas trajetórias. Não seria a primeira vez. Exato. Aham. E ver como foi feita a transição e a confiança que foram dando. Então foi muito legal, assim. Foi meio que assim, me mostre quem vocês são. Eu vou permitir vocês mostrar quem vocês são antes de te dar a confiança. Mas assim, eu vou te dar a oportunidade de mostrar que eu posso confiar em vocês. E isso foi genial do Pedro Lourenço, na minha opinião, assim. Genial, porque quando você assume um grande negócio como esse, tão diferente, né, de outros negócios da vida dele, é óbvio que existe muita dúvida, existe muita incerteza se as pessoas vão agir de boa fé, se você vai ter a confiança, a responsabilidade de todo mundo. E ele, em relação ao futebol feminino, assim, foi muito bem nesse sentido. E a gente, obviamente, as pessoas ali agiam de boa fé e agem até hoje e fizeram, né, acho que devolveram a ele esse sentimento e essa segurança de, pô, ali a coisa anda e anda bem e é algo que a gente pode honrar sem medo, né? Pode investir sem medo porque eles vão honrar o Cruzeiro. Então, acho que a gestão toda do Pedro Lourenço foi incrível nesse sentido, está sendo. E bom, e aí o Cruzeiro, é muito legal, assim, o momento que o Cruzeiro está, o futebol feminino do Cruzeiro, porque nós, ao mesmo tempo que temos recursos, nós temos autonomia. Então, o treino aberto ele foi construído de fato por trocas de ideias no dia a dia ali, de pessoas que não necessariamente são as pessoas que vão fazer o treino aberto acontecer, o evento acontecer. E fomos amadurecendo, e aí tem um episódio muito legal. A gente joga contra o 3B, Sim. jogo do primeiro lugar garantido, Sim. aquela goleada maravilhosa. Acaba o jogo, eu troco de roupa e vou no shopping com a minha família. Eu estava numa loja de artigos esportivos do outro lado da cidade. O Gregorão era aqui e estava do outro lado da cidade. E aí eu entro na loja, tinha uma menininha de uns 4 ou 5 aninhos vestida de Cruzeiro, o pai e a mãe vestidos de Cruzeiro. Eu entro, aquilo me chama a atenção, aí eu falei, deixa eu brincar aqui, né? Aí eu falei assim, você estava no jogo do Cruzeiro? Aí ele fala, a gente estava no jogo das Cabulosas. Ah, que legal. Eu falei, que legal, como é que foi? Ganhamos, pô. Ganhamos, sou. Eu falei, que coisa boa. E peguei e entrei, né? E eu tava lá no fundo da loja brincando com meu filho, o Dandan brincando com a bola. Aí a mãe, né, da família veio assim e falou, seu treinador, né? Sou eu. E aí ela fala assim, pô, que legal. Deixa eu falar, eu queria levar minha filha para assistir um treino. Aí eu falei, esse assunto já está sendo pautado e em breve você vai poder levar sua filha. Então aguarde. Ela falou, vou acompanhar nas redes sociais. Eu falei, isso aí, vai ser anunciado. Eu levo isso para a Bárbara, a gente já tinha falado sobre isso mais de uma vez, e aí ela falou, pô, tá na hora, e você também sempre se manifestou. Sempre pediu isso. Falou. Eu não esqueço, você falando, pô, sabadão, Coca-Cola. Sábado à tarde, fumaça e Coca-Cola. É isso aí. E aí eu me lembrava disso também. E aí a gente foi amadurecendo isso. Aí quando chegou né, transformar isso num grande evento, aí o Cruzeiro é muito preparado para esse tipo de coisa, né? Fantástico. E aí a boa fé dos departamentos de olhar pra gente, não como vamos fazer uma caridade para as meninas, e sim, vamos transformar isso daqui em algo... Um evento e vamos ser pioneiro nesse negócio. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, caramba, quero ser igual eles, eu quero fazer igual, exatamente, vamos ser pioneiro. E aí eu acho que fizeram um trabalho fantástico. Quando a questão voltou para nós, de segunda a sexta-feira eu já tinha atingido tudo que eu precisava na semana e o planejamento foi esse. Então aquele sábado era para a torcida, era para a imprensa, era para contribuir para um evento legal. Então nós escolhemos fazer coisas ali que não nos comprometiam em relação ao que nosso adversário pode estar vendo, né? Então a gente teve esse cuidado, mas ao mesmo tempo acho que é muito mais legal você como imprensa, vocês, né, principalmente jornalistas ali. Torcida também, mas a torcida vai ver tudo e vocês querem ver as jogadoras, quer ver... A gente foi pela graça. Exato. Eu não tava nem um pouco preocupado com a técnica, eu queria ver todo mundo de novo, mó saudade de ver as meninas em campo. Pois é, exatamente. Mas cantar, falar. Muito tempo longe. Mas a gente fez questão, assim, que fosse algo que fosse diferente, para que a palavra fosse espalhada de uma forma positiva e, mais uma vez, ponto para a modalidade, sabe? Eu acho que
Essa é a visão. Sim. Esse carinho, esse cuidado que a gestão tem com o futebol feminino, porque você citou esse medo, essa preocupação que vocês tinham quando tem essa troca de gestão, e era uma preocupação não só de vocês, acho que de todo mundo, da torcida, dos jornalistas. O Pedrinho chegou, inclusive, a ser perguntado em alguns momentos se ele manteria investimento no futebol feminino, na base, porque era tudo novo, né? Ninguém entendia como seria dali pra frente. E ter esses eventos, essa proximidade, esses investimentos, ver tudo dar certo, é sinal que, de fato, tem um cuidado, um carinho que outros times do Brasil, infelizmente, ainda não têm. E aí, até puxando esse gancho para a fase de construção, de como tá esse andamento, queria que você falasse em relação à base das cabulosinhas que vem por aí, né? Foi confirmado que oficialmente vem. A Bárbara falou que você vai participar desse processo de construção. Queria que você falasse da importância disso e como que é ver também um time que, quando você chegou, passa por uma transformação tão grande e agora já tá começando aí os seus trabalhos na base. Pô, base é tipo um sonho, né? E assim, é muito importante, é muito legal, cara. Muito legal ter base. Porque você expande, assim, o alcance, em termos de você alcançar famílias, transformação de vida, tudo conectado com o Cruzeiro, sabe? Essas pessoas vão ser quem elas sonham ser através do clube, através do Cruzeiro. É diferente uma jogadora que vem, faz uma escolha profissional, cheguei aqui, pô, eu quero, óbvio que ela também quer construir a história dela, mas outra coisa é você transformar quem você é, né? Uma identificação diferente. Pessoa que cresceu ali dentro. Isso é fantástico. A base é muito legal e eu fico muito feliz, assim, de conseguir, de fato, de uma vez por todas, dar esse passo e se não seria possível sem, mais uma vez, como você falou, assim, a gestão, olhar para tudo com muito cuidado. Eu vou participar, com certeza, vai ser um prazer enorme, né? Base tá no meu sangue, no meu DNA como treinador. 6 anos de Centro Olímpico trabalhando com base e depois 4 anos de seleção brasileira trabalhando na base também, né? E assim, troco muito com a Keila, a gente conversa bastante sobre metodologia, a gente troca bastante sobre perfil de treinadores, a gente troca sobre currículo de formação, é uma coisa que também a gente faz questão a gente não quer começar a dar esse passo sem estar muito embasado e saber como que a gente quer que ela entre, quem que a gente quer que entre e como a gente quer que ela se desenvolva e um dia que ela DNA saia. das cabulosinhas. Exatamente. E as cabulosinhas tem tudo aí pra, em breve, dar muita alegria pra torcida. Cruzeiro de garotinhas. Tá bom? Cruzeiro de garotinhas me pegou desprevenida demais. Então, um bate-bola final aqui, eu te faço uma pergunta, você responde. São algumas, se você tiver mais umas aí, você pode colocar também. A maior alegria que o futebol já te deu? Não. Bate-bola era pra começou bem pra caramba, você acabou de o intuito do negócio do bate-bola é pra ser resposta rápida. Não, mas pode pensar. Cara, mas tem alguns assim que são... Tem alguns sentimentos que a gente vive no futebol, assim, de experiências que são muito marcantes. 7-2 foi muito diferente. Muito diferente. Ali carregava muita coisa. 7-2 sobre o Corinthians no ano passado foi muito diferente. Cara, viver aquela conquista da Copa do Mundo foi, assim, eu me lembro de cada segundo naquele estádio. Eu me lembro da gente fazendo a volta olímpica como se a gente tivesse vencido. É o que eu falei pra vocês, a sensação que a gente ganhou. E a gente indo até a torcida. E vocês... Ninguém sabe disso. É mais uma história, ó. Quanto tempo a gente tem? 1 minuto e 30? Pode ir. O tempo liberado, todo o tempo do mundo. Daqui a pouco eles desapagam a luz. Vai ficar só a voz. Cara, a gente perde pro Japão 2-1 aos 40 do segundo tempo. Pô, cachapante, assim, sabe? É muito, muito doloroso. A gente recebe muitas mensagens. Muitas. Eu recebi uma mensagem de Thiago Mel, na época preparador de goleiras da seleção principal feminina. Ele manda uma mensagem contando uma história muito legal. Ele fala assim: Jonas, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, todo mundo manda. Mas ele falou assim: Jonas, vivi um Mundial Sub-17 masculino. A gente perdeu a semifinal. Todo mundo se entregou, todo mundo baixou a guarda, a gente decepcionou. Vivemos 2 dias de luto, entramos em campo, perdemos o 3º lugar e ficamos todos arrependidos de não ter tentado melhorar, mudar aquilo. Eu tô te contando isso, cara, porque o que vocês estão fazendo é fantástico. O que você vai viver, essa disputa de 3º, cara, levanta esse povo, porque vai valer muito a pena. Puta, aquilo mexeu demais comigo. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí a gente começou a fazer alguns movimentos. A gente tinha 2 dias entre os jogos. A gente começou a fazer alguns movimentos. O primeiro dia era uma folga. Tinha uma torcida que começou a ir no hotel.
E começou a mobilizar a gente para ir assistir lá na Costa Rica, porque é um país muito internacional, né? Assim, pela localização e tudo mais. E aí começou a aparecer gente lá e batendo no hotel e querendo assinatura de camisa e tal. E começaram a se organizar. Uma comunidade para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20. E aí a gente fez um contato com eles. E a gente fez um café da tarde surpresa para as atletas com a torcida. Então a gente mobilizou, foi umas 50, 60 pessoas dentro do hotel. Entraram no hotel, quando as meninas chegam pro café, a gente reservou uma tenda na área da piscina do hotel. Quando as meninas abrem a tenda assim, tá a torcida. E a galera foi louco. Todo mundo vibrando e tal, e orgulhou, todo mundo... Cara, e as pessoas, em um momento a gente tomou café, elas interagiram com as meninas. A torcida gritou sempre juntas, junto, que era o grito de guerra lá do time. E aí as meninas, aí uma torcedora, uma hora, eu queria falar algumas coisas e tal. Claro, mas mete bala, é isso que a gente precisa. Ela falou assim... Eu sou brasileira, eu sempre amei ser brasileira e fazem 10 anos que eu tô fora do Brasil, morando aqui na Costa Rica. Eu tenho uma filha de 7 anos e uma filha de 5 anos. Eu sempre tentei explicar para elas o que é ser brasileiro. E vocês me permitiram viver o que é ser brasileiro aqui nessa Copa do Mundo. Aquilo para aquelas meninas, naquele momento... A gente percebeu que o que estava acontecendo ali era muito além. Pô, a gente carregou nossa energia. No mesmo dia, o refeitório delas, quando elas abriram a porta, estava enfeitado de bexiga verde e amarela e fotos delas, da trajetória na seleção e das famílias. E tinha um vídeo. Tamires, Rafa, entre outros, mas não só elas. Thiago Silva mandou uma mensagem, um vídeo. E ele fala sobre ter vivido Copas do Mundo e não ter vencido. E, cara, foi assim, fantástico. No dia seguinte a gente entra em campo e a Holanda, assim, ficou muito pequena. A Holanda não sabia o que ela estava adiante, velho. Não estava preparada porque vinha adiante. Com 9 minutos a Clarinha faz 1-0 de cabeça e depois a gente vence o jogo de 4-1 com a Tarciana fazendo gol de bicicleta. Então, assim... Eu lembro da transmissão, isso me contaram depois, assim, na transmissão, tinha um repórter da Globo lá, né, que era o enviado, né, e os outros ficavam provavelmente em estúdio. E ele falando assim, eu não consigo explicar para vocês o que é o Banco do Brasil, o time do Brasil aqui no banco de reserva quando sai gol, gente. E ele falando na transmissão. É cambalhota, estrela, é gente pulando. Parecendo o gol do Bahia. Parecia o gol da vitória contra o Bahia, assim. E era isso, assim. A Clarinha já fazia estrela. Já era desse jeito. Então, como mais uma vez eu gosto de contextualizar as coisas, eu não queria dizer, o terceiro lugar da Copa foi especial. Foi, mas... Não, que isso, pô. Por tudo, assim. Eu quase me emocionei com você. Eu fico pensando assim, eu dei uma chorada em silêncio. Que se ele continuar falando, vai todo mundo chorar. Eu dei uma chorada em silêncio. O triste é ele ter visto que eu tava chorando. Pô, o chat todo reclamou que chorou. Valeu. Parabéns, Jonas. Todo mundo chorou no chat. Não, espetacular. Aí a maior alegria pessoal. Poxa, casar e ter filhinho. Acho que... Grande dano. Uma coisa, eu falo as duas coisas porque não dá pra falar ter filho, mas se não tivesse encontrado aquela pessoa maravilhosa, a Lari, um beijo, te amo muito. Não, o Dandan não existiria. Então, com certeza. Então, casar e ter filho, pessoalmente, isso é muito transformador. Sua grande inspiração no futebol? Esse no dele. Muito mineiro. Foi a primeira coisa que eu peguei, assim, é maravilhoso. Cara, inspiração no futebol... Cara, assim, eu diria que é um pouquinho de várias pessoas, assim, eu tenho um pouco, não tenho aquela pessoa, mas assim, eu trabalhei com muita gente boa, assim, e essas pessoas, assim, como eu falei, Tiengo, Tiengo é um cara fantástico para filosofar futebol, ele me inspira. Christian Javier Lizana, analista da seleção brasileira principal hoje, era da Sub-20. Eu brinco, né, que eu fui demitido, todo mundo foi promovido. e Christian, pensando em metodologia emancipadora em ambiente de trabalho, ele me transformou como treinador, um cara que eu me inspiro muito. Jéssica de Lima, minha fiel escudeira aí no tempo de seleção,
um ser humano fantástico e eu não teria vivido o que eu vivi, a gente não teria feito Sempre Juntas se não fosse por ela. Então é muita gente ali que eu tive o privilégio de viver junto, e eu poderia seguir citando um pouquinho da Pia, gestão de comissão da Pia, fantástica, assim, de trazer responsa, botar o povo para trabalhar, ela é muito boa nisso, eu peguei um pouco disso. Enfim, entre outros, assim, acho que é um pouquinho de cada. Sim. Seu maior sonho pessoal? Sonho pessoal... Construir uma casinha no interior pra eu ficar velhinho. Bom demais, bom demais. Um jogo que você nunca vai esquecer. Nossa. Você comentou esse da Holanda. Um jogo? Não, um só. Dificílimo, um jogo pra não esquecer. Fala pra você, cara, dificilmente eu esqueço de um jogo, assim. Eu tenho uma memória pra jogo, assim, lembrar de lance, lembrar de jogo, sentimento, assim. Eu acho que bota muito, aflora muito, assim. Lembro de muito jogo, assim, e os jogos ficam muito fortes dentro de mim, por muitos e muitos e muitos anos, assim. Mas eu vou me restringir ao meu tempo de Cruzeiro. Eu acho que um jogo inesquecível que eu já citei foi o 7-2. Mas eu também cito aqui a nossa 3-0 no América para fechar o ano passado. Que vitória. Que foi uma vitória assim com V maiúsculo, assim, de gala. Que desempenho. Vencer de 3-0 é convincente, mas saber o que estava por trás daquelas estratégias, daquele desempenho e o quanto a gente jogou do jeito que a gente se preparou, as escolhas que a gente fez, cara, e mesmo, tanto que a Bi não entrou em campo, ou entrou no finalzinho só pela festa. Só para eu cantar o nome dela no final. Exatamente. E a gente venceu de 3-0, assim, o quanto aquele time estava maduro, estava pronto para ser campeão. A gente tinha enfrentado a América no campeonato, tinha sido um jogo totalmente diferente. Horroroso. Exatamente, um jogo dificílimo. A gente estava com 13 jogadoras de linha, gente era da FIFA, tinha gente fora, tinha gente lesionada. As meninas lesionadas de tênis no banco. Eu lembro de tudo. Exato, a gente levou as meninas para ajudar no vestiário. Tá Fred lá dentro do campo de tênis. Eu falei assim, diferente. E pensar que o jogo que a gente fez na final foi espetacular. Tem vídeos humilhantes meus chorando. A cada gol tinha um choro, caí da cadeira. No gol da Marília eu caí da cadeira, achei que tinha quebrado a perna. Coisa deplorável. Meu Deus do céu. No Mineirão, foi especial aquele dia mesmo. Comida preferida? Comida preferida. Eu sou de momentos, assim. Tem momentos assim, no final de semana que eu olho e falo assim, cara, eu dou a minha vida pra uma feijoada. Tem dia que vai ser uma massa, assim, uma lasanha. Eu gosto muito de risoto, eu gosto de fazer risoto, inclusive em casa, assim, com a Lari. E tem dia que eu sou do hambúrguer, assim, eu quero nada me para até eu destruir um hamburgão, exatamente. Então são várias também. E daqui de Minas, assim, qual que é a comida que mais te surpreendeu, assim, quando você chegou? O que eu mais gosto de Minas é você sair na rua, virar qualquer esquina, parar em qualquer lugar e a comida é maravilhosa. Esse ponto é importante. Pelo amor de Deus. E aí eu gosto de Minas, eu gosto dos legumes, cara. Os legumes cozidos, os acompanhamentos. Assim, nossa, é bom demais. Você falou da inspiração, mas seu melhor amigo, assim, no futebol? Melhor amigo no futebol? Eu não sei se eu posso dizer quem é. Nesse momento. Não fala. Próxima pergunta. Citar duas pessoas. Não, o pessoal tem que entender, faz parte. Jéssica de Lima e Lucas Piscinato. São os dois melhores amigos pela história, pela trajetória aí. Tô brincando. É justo. Quanto melhor conhecer, melhor fica pra gente. Vamos. Você tem um treinador que foi fundamental na sua formação? O Lucas Pereira, Lucas de Andrade. Está hoje no Sub-20 do Palmeiras, masculino. É o irmão da Gabi, que era jogadora. É o cara, assim, que eu olho e, cara, se não fosse ele, assim, na minha vida, ali no iníciozinho da trajetória, me dizendo as coisas que ele me disse, as coisas duras, assim, muitas vezes ele assim, dava um chacoalhão em mim e eu... Foi um cara que no início, assim, se não fosse por ele, eu não estava aqui hoje, sem dúvida.